Olá, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas. Espero que sigam bem. Hoje nós daremos continuidade ao curso Acervo em Paisagem, Arte, Territórios e Cartografias e teremos a nossa sexta e última paisagem, denominada Acervos Futuros. O curso é uma realização do Instituto Burle Marx e conta com patrocínio do Itaú Unibanco por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E para realizá-lo, a gente contou com uma excelente equipe que tem atuado aí nos bastidores para a gente ter esse espaço, né, de aprendizagem, de reflexão. A transmissão ela está sendo realizada pela Dunas Filmes, tendo Felipe Carvalho como produtor, Joey do Nascimento e Jefferson de Souza Batista no streaming, e como intérpretes de Libras, Charles Guedes, Caroline Ferro, Ricardo Ruiz e Eliana Ruiz. A produção é realizada pela equipe Lumina Projetos e Experiências, tendo como coordenadora de produção José Sá e assistente de produção Milena Machado. Então, agradeço mais uma vez, né, a toda a equipe que possibilitou que a gente estivesse aqui juntas nessas seis paisagens. Eu me chamo Mariane Vieira e estou tendo a honra de mediar esse ciclo de encontros. Farei uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, tenho pele clara, cabelos cacheados, estou vestindo uma blusa que é azul e branca, com azul com listras brancas. Uso também um óculos com uma armação transparente. Tenho como fundo uma parede branca. E para a paisagem de hoje, eu tenho a honra de convidar Caroline Alves e Lúcia Costa. Carolina Alves, desculpa. Agradeço muito por aceitarem o nosso convite. Tenho certeza que nós fecharemos com chave de ouro o nosso curso. E essa mesa ela tem como proposta trazer experiências de salvaguarda de acervos enquanto um suporte privilegiado da nossa memória coletiva, né? Como fonte para o nosso futuro, para os vários futuros possíveis. Então, cada palestrante, como tem sido aqui na nossa dinâmica, terá entre 20 e 25 minutos de fala. Eu convido a todos que nos escutam, que nos acompanham, que enviem suas questões, enfim, perguntas pelo chat, que depois a gente vai ter um espaço para o debate. E também que fiquem atentos para a lista de presença. Eu farei uma breve apresentação de ambas. Carolina Gonçalves Alves é doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, onde coordena a documentação desde 2023. Atualmente está na coordenação do Comitê de Pesquisa Memória e Sociedade da Sociedade Brasileira de Sociologia, do Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Interseccionalidade, Grupo de Pesquisa do CNPq e integra o Comitê Executivo da Rede Arquivos de Mulheres. Atua no campo de Sociologia da Cultura, abordando memória, arquivos, raça, gênero, poder e representação, com foco na gestão de documentos históricos e na subrepresentação de mulheres em instituições arquivísticas. Lúcia Costa é arquiteta e urbanista pela Universidade de Santa Úrsula e doutora em paisagismo pela University College London, da Inglaterra, professora titular da UFRJ, atuando no programa de pós-graduação em urbanismo e no mestrado profissional em arquitetura paisagística. Pesquisadora CNPq e FAPERJ, coordenou uma série de acordos de cooperação internacional no campo da arquitetura paisagística, caso do projeto com a London South Bank University, que contou com o apoio da British Academy, além de participar em missões de trabalho no exterior em projetos de cooperação do CNPq e da CAPES. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em paisagismo, projetos de espaços livres urbanos, atuando em pesquisa principalmente nos seguintes temas: biodiversidade urbana, Roberto Burle Marx, paisagem urbana, áreas abertas, parques públicos, águas urbanas e dinâmica cultural e ambiental da paisagem. Publicou e organizou uma série de trabalhos, como o livro em que co-organizou o Livro da Rosa, contemplado com o Prêmio Cultura Arquitetônica pelo IAB São Paulo em 2021. Então eu convido agora, por favor, Carolina, para iniciar sua fala. Olá, boa noite a todas, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, a convite do Instituto Burle Marx, na pessoa da Mariane, a quem agradeço esse convite, toda a equipe que está fazendo aqui essa mágica acontecer. E a gente sabe que não é simples colocar o bloco na rua e fazer um evento como esse funcionar, um evento que, né, certamente conta com a participação de várias pessoas da equipe, então também quero parabenizar a equipe do Instituto para fazendo esse
organizando esse ciclo, né, de conversa para que a gente possa dialogar agora sobre um assunto que para mim é tão caro, que é pensar os arquivos, a memória, o campo da memória, e pensar esses arquivos para o futuro, né, o campo dos acervos e como eles têm dialogado com demandas mais contemporâneas. É um prazer estar aqui com a Lúcia. Já estou ansiosa para te ouvir, certamente a gente vai ter muito que trocar. Então, sem mais delongas, passar para essa conversa. Eu pensei num título para minha apresentação, muito mobilizada por questões que para mim têm sido importantes, né? Eu tenho trabalhado muito com o mundo dos arquivos, mas em diálogo com as questões que se colocam no campo da memória, sobretudo nos estudos sobre memória coletiva. E eu tenho pensado o quanto que na contemporaneidade esse campo tem sido tensionado a partir de questões muito contemporâneas, demandas sociais, questões sociais, o que talvez me chama a atenção é pensar os arquivos como, de fato, um campo que está sendo bastante disputado, né? E que também nos permite pensar nessas outras histórias, nessas histórias insurgentes, nessas memórias contracoloniais, nessas contramemórias. Há várias categorias também sendo pensadas, né, para trabalhar ou para refletir, para refletir mesmo, né, toda essa discussão que tem sido posta no campo dos arquivos. E aí, pensando nesse campo da memória e como ele se conecta com o campo dos arquivos, né, eu fui lá buscar um pouco nos teóricos da memória, sobretudo no Halvax, que é um autor muito importante para os estudos da memória e que é pioneiro no sentido de pensar a memória como com foco no social, né? A ideia de pensar a memória como algo que se constitui coletivamente, que se constrói coletivamente. E nesse sentido, tem um diálogo que é posterior com Pierre Nora, porque, né, o estudo do Halvax, o livro clássico do Halvax, A Memória Coletiva, é publicado ali mais ou menos nos anos 50. O Nora vem com uma discussão sobre lugares de memória alguns anos à frente, né? Já nos anos 80. Mas pensar primeiro que quanto que o Halvax ele insere um novo debate no campo dos estudos da memória, que é pensar o quanto que memória é fruto do nosso pertencimento social, né? Então, a gente não lembra sozinho, a gente lembra a gente lembra junto, a gente lembra ancorado nos grupos, comunidades, dos quais a gente faz parte, dos quais a gente pertence. Então, ele inaugura, de fato, um campo muito interessante para pensar a memória coletiva, para além da sua relação com a psicologia ou com o indivíduo, né? A ideia de pensar memória como como um construto social. Então, o Nohar amplia essa discussão do Halvax e, com o conceito de lugar de memória, nos ajuda a pensar, nos dá caminho para pensar também nas instituições de memória, né? Pensar nos monumentos, nos próprios documentos, nas instituições, nos museus, nas instituições e nos espaços que consolidam memória, né? Que são suportes de memória. Mais recentemente, na contemporaneidade, a partir dos anos 80, 90, os estudos da memória têm sido tensionados, atravessados por todo o debate dos estudos pós-coloniais, dos estudos de gênero, que acabam ampliando uma discussão para o campo da memória. Bom, eu estou fazendo um super panorama aqui, mas é só para a gente entrar nessa conversa, onde os arquivos entram nesse cenário, né? A ideia é um pouco ir mergulhando aos pouquinhos, para a gente entender como as instituições arquivísticas entram nesse cenário do debate sobre memória. Mas os estudos pós-coloniais, os estudos de gêneros, os estudos queer, que se fortalecem sobretudo nos anos 80 e 90, começam a questionar esse lugar hegemônico de uma memória única, ou de uma memória nacional, né? De uma memória hegemônica nesse sentido. Então, e começam esses estudiosos e estudiosas começam a se perguntar o que tem sido lembrado, o que tem sido guardado, quem tem feito as definições institucionais, né, quem tem ditado as definições e as lógicas de guarda institucionais, e tensionando essas instituições para também se repensarem enquanto instituições de memória e de produção cultural, de pesquisa, de apoio à pesquisa. Nesse cenário se destacam muitos trabalhos e pesquisadores, né, que estão questionando esse lugar das hegemonias no campo das memórias
e se perguntando e também perguntando para as instituições e para o campo, onde estão as mulheres, onde estão os povos indígenas, onde estão as populações quilombolas, as populações tradicionais, onde estão esses sujeitos que ocupam territórios diversos, né? Tanto dentro do Brasil, mas também pensando globalmente. Então, é um campo que está sendo o tempo inteiro tensionado por essas novas perguntas e que colocam o campo da memória de novo em jogo, né? E uma das questões que se colocam nesse sentido vai direto ao encontro com o lugar do arquivo, né? E não é uma novidade, tem discussões muito antigas lá, desde Foucault, o arquivo como instituição de poder, mas como que esses movimentos atualizam esse debate sobre o lugar do arquivo nessa relação com arquivo, poder, saber, hegemonia, e esses movimentos sociais também têm reivindicado repensar essas instituições, chacoalhando os arquivos, né? Fazendo novas perguntas que nos permitem pensar também em identidades, em outras formas de pertencer e desenhando talvez outros futuros possíveis para os grupos a partir desses arquivos. Então, é preciso repensar o lugar do arquivo nesse cenário. E aí é uma discussão que a gente, né, de alguma medida eu já comentei aqui, a importância de pensar o arquivo como lugar de poder e algumas perguntas que estão sendo feitas para essas instituições. Quem pode guardar? Quem pode narrar? Guarda por quê? Guarda-se o quê? Com que intenção, né? Então, todas essas perguntas têm sido mobilizadas para olhar as instituições arquivísticas, e isso, claro, acaba repercutindo também na maneira que as instituições arquivísticas brasileiras têm pensado, se pensado enquanto instituição, mas, sobretudo, também têm pensado a própria configuração dos seus acervos. Isso vale para museus, isso vale para arquivos, isso vale para bibliotecas e para outras instituições de ensino, instituições culturais. Então, é pensar o arquivo na sua relação com o poder, o quanto que essas memórias impõem, a partir dessas tensões, um contexto de novas disputas em torno da memória, talvez pensar memórias no plural, né? E aí toda uma discussão sobre arquivos e contra-arquivos, arquivos insurgentes, arquivos do futuro, como é a proposta dessa mesa, se colocam também nesse sentido. No campo dos arquivos, mais especificamente, isso gera uma movimentação, né? Muito, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, um conjunto de intelectuais e acadêmicos que estão pensando sobre um conceito que tem sido chamado de virada arquivística, né? Que é como que os arquivos estão dando conta dessas novas formas, essas novas demandas sociais, né? Como que os arquivos estão se abrindo ou não para a representação desses grupos minorizados, subalternizados, pouco documentados, não documentados, né? E para pensar nessas lacunas que se constituíram ao longo da constituição dos acervos. Então, algumas referências com as quais eu tenho trabalhado, olhando o caso brasileiro mais especificamente, eu trabalho numa instituição, eu trabalho no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição que abriga arquivos privados e pessoais. Os arquivos privados e pessoais também são uma novidade na cena no Brasil nos anos 70, né? Até aquele momento, não existiam ainda os cursos de arquivologia no Brasil, que estavam também se consolidando nesse contexto, e é nesse momento que os historiadores, os pesquisadores passam a olhar o arquivo pessoal como uma possibilidade de pesquisa, como uma outra possibilidade de pesquisa, né? Até então, o foco era majoritariamente nos arquivos oficiais, nos arquivos institucionais. Então, tem um conjunto de centros de pesquisa que surgem nesse cenário no Brasil. Um deles é o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que foi criado em 73 por Celina Vargas e mais três companheiras, Aspásia, Alzira e Lúcia. Imagino que algumas dessas mulheres vocês devem conhecer. Celina Vargas depois foi se tornar vice-diretora do Arquivo Nacional. E o CPDOC é criado nesse contexto para receber o arquivo do ex-presidente Getúlio Vargas, que é avô da Celina, né? Então, é o arquivo que inaugura o acervo do CPDOC, e depois disso, alguns arquivos chegam na esteira do arquivo do Getúlio. E algumas críticas que elas enfrentavam naquele momento, por posicionar
o arquivo pessoal num cenário onde não se falava muito daquilo, eram fontes pouco relevantes, né? Então, uma crítica, inclusive, muito misógina, né? Que está registrada na entrevista da Celina Vargas ao CPDOC, onde ela fala: é coisa de maluco, são todas doidas e não vai dar certo, né? Porque elas estavam, de fato, pensando, inaugurando um campo que hoje é muito consolidado no Brasil, mas que à época não tinha essa força. Esse é o lugar que a gente chama de Casa-Acervo CPDOC, onde a gente guarda e armazena todos os documentos de arquivo que fazem parte do acervo do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Um pouco, né? Acho que eu já falei um pouco desse contexto dos arquivos privados no Brasil e não vou me alongar para a gente ter mais tempo de conversar, mas pensar também que essas tensões que se colocam no campo da memória e que acabam refletindo no campo dos arquivos, nos dão uma dimensão dessa questão dos arquivos como sendo espaços de ausências, lacunares, e que precisam se reinventar se quiserem trazer e apresentar as histórias desses outros grupos, né? E de pensar o Brasil de uma maneira mais plural, olhando sobretudo os arquivos que estão situados no Brasil. Então, são algumas referências com as quais eu tenho trabalhado para pensar esse lugar do arquivo, né? Que arquivo é esse que a gente quer? O que que é esse arquivo do futuro, né? Do meu ponto de vista, é um arquivo que esteja dialogando mais com a população, que esteja mais atento aos grupos, no plural, que esteja mais atento com desejos de representação, com garantia de direitos, porque os arquivos também dão conta dessa premissa, né? O arquivo também, o documento de arquivo também pode ser um elemento importante para garantia de direitos, uma ferramenta para garantia de direitos. Então, é pensar um pouco desse lugar, né? O lugar dos arquivos a partir dessas discussões. Diante desse cenário, como é que isso reflete na política institucional do lugar onde hoje eu atuo, né? No programa de arquivos pessoais do CPDOC, que é esse programa que desde os anos 70 tem preservado e conservado arquivos de pessoas com atuação pública no cenário brasileiro, a gente começa a pensar como que esse arquivo era majoritariamente masculino. Ali pelos anos de 2010, isso já tem 2015 por aí, já tem uns 10 anos, né? 2015, 2014, 2015, a gente começa a pensar que esses arquivos eles não são tão plurais quanto a gente imaginava e que o acervo em específico do CPDOC ele tinha cerca de 200 arquivos de homens e 5 de mulheres, né? Então a gente começou a pensar essa desigualdade, tentar entender essa desigualdade, e toda essa discussão mais teórica, ela vai iluminando um pouco as ações institucionais, né? E aí a gente, em 2015, a gente marca na política de acervo, que é o documento onde a instituição diz publicamente sobre seu interesse na captação de novos arquivos, o nosso interesse de ter na instituição também arquivos de mulheres, né? Isso parece uma coisa pequena, mas isso é uma virada muito importante para as diretrizes institucionais, o que também nos possibilitou receber nos últimos anos mais arquivos do que os primeiros 40 anos de vida do CPDOC. Então, tem, de fato, um impacto muito relevante começar a dizer publicamente e movimentar essa discussão dentro da instituição. Com isso, foi criado em parceria com outras instituições, como o IEB da USP, o Arquivo Nacional, o Instituto Moreira Salles, o Edgar Leuenroy, São Paulo, Casa Sueli Carneiro, Fundação Darcy Ribeiro, e outras instituições que são parceiras, a Rede Arquivos de Mulheres, onde a gente, lá na pandemia, em 2020, a gente, né, preocupado já com essas questões, a gente cria essa rede para discutir sobre essa não presença, né, essa lacuna num momento específico sobre a questão das mulheres nos arquivos, mas que ao longo dos anos acaba se ampliando para a gente pensar nessas outras não presenças, né? Então, a rede foi
um momento muito importante para a gente se juntar. A gente viu que a gente não estava pensando sozinho, a gente viu que a gente podia pensar coletivamente sobre o papel das instituições arquivísticas na atualidade, pensando essas assimetrias de gênero, étnico-raciais, de território. Então, começa como uma discussão sobre a questão das mulheres nos arquivos, mas acaba se ampliando para a gente pensar essas outras assimetrias e outras desigualdades. Na esteira desse movimento, eu estou falando aqui como se fosse uma coisa muito linear, mas todas essas decisões institucionais, elas demoraram algum tempo, né, e foram idas e vindas, mas com a chegada dos arquivos de cientistas sociais ao CPDOC, isso data do ano de 2016 por aí, com a chegada do arquivo da professora Ivone Magui, que é uma professora da UFRJ, chegam os arquivos de antropólogos ao CPDOC e, com isso, documentos produzidos em pesquisa. E isso também abre para nós um novo sinal de alerta, né? Como é o caso do arquivo do professor Roberto da Mata, doado ao CPDOC em 2022, que chega com registros únicos feitos, fotografias, imagens de um campo realizado pelo Roberto da Mata nos anos 60, 70, entre os Apinagé, que são um povo indígena que se localiza no norte do Tocantins, entre rios Araguaia e Tocantins, que no último censo possui cerca de 2.700 pessoas, algo do tipo. Não estou muito certa aos números, mas cerca de 2.700 pessoas. É um grupo étnico é, razoavelmente pequeno, mas que a gente tinha no acervo do CPDOC um conjunto bastante grande de imagens sobre o povo Apinagé. E aí a gente ficou com aquela documentação e com o desafio de não, só com a equipe regular do CPDOC, não dar conta de identificar quem eram aquelas pessoas, que cenas eram aquelas. Data era uma coisa que até a gente tinha, alguns metadados a gente tinha por conta do titular, né, do doador do arquivo. Mas outros dados a gente não tinha, né, outros elementos para compor esse arquivo. E aí, quando a gente tem o professor Celso Castro, que hoje é o diretor da casa, tem a ideia de pensar um projeto que é financiado pela própria FGV e que é um projeto colaborativo com os Apinagé, que trabalham e têm trabalhado com a gente na identificação desse material. Então, aqui eu tenho a foto da dona Terezinha Pinagé se reconhecendo numa imagem do arquivo. Essa fotografia, a fotografia em preto e branco é a foto de arquivo, e as duas outras imagens foram produzidas em 2023 e se tornaram, né, num ensaio fotográfico produzido por colegas do CPDOC, Gabriel e Laura, e por uma indígena Pinagé, que acaba se tornando também aluna do CPDOC, defendendo seu mestrado na casa em função desse arquivo. Então, é um arquivo que acaba gerando muitas outras possibilidades, né? Gera novas entrevistas, produção de filme, e também alunos indígenas Apinagé, que hoje são pesquisadores colaboradores desse projeto de identificação e qualificação das imagens do arquivo dos antropólogos, porque depois do Roberto da Mata chegaram outros arquivos de antropólogos que também fizeram campo com os Apinagé em momentos diferentes da história do século passado. Eu queria mostrar um trechinho de um vídeo que conta um pouco sobre como foi esse projeto colaborativo, como tem sido esse projeto colaborativo com os Apinagé. Esse aqui vai para cá também. Cláudio Cláudio é
essa família Aqui, ó. aqui. O meu tempo, né? Uma infância, que nós brincamos juntos. Então, hoje estão todos aqui no Rio de Janeiro. E a gente sente falta lá. Cadê esse? Então, é muito importante. E eu fico muito grato de estar presenciando o foto, né, como está meu pai. Está ele ali me olhando. Eu vou para encerrar, para não me alongar, queria comentar só rapidamente que o seu Zé da Doca, que é esse senhor que esteve conosco no CPDOC, ele traz uma reflexão que eu acho que é muito interessante para a gente pensar o que a gente chama de arquivos do futuro, né? Ele fala que quando ele vê uma foto, quando essa foto retorna, não é a foto que retorna, é o próprio parente que retorna. Né? É a própria pessoa. A foto não é uma representação de alguém, a foto é alguém. Então, quando ele fala, não é a foto do meu pai, é o meu pai. Então, eu acho que repensar o lugar dos arquivos, ou se a gente pode começar a imaginar o que seriam esses arquivos do futuro, é esse arquivo que a gente garanta essa escuta coletiva, que seja organizado, fruto da parceria, do cuidado, arquivo como lugar de cura, arquivo como lugar de fraternidade, e que a gente possa também reimaginar os documentos de arquivo através dos múltiplos olhares que a gente pode lançar sobre eles. Então, pensar em arquivo do futuro, para mim, é pensar sobretudo nesse arquivo que tem, ou nessa instituição arquivo, que tem um comprometimento ético com a escuta ativa do outro. E aí a gente amplia isso para quaisquer outros tipos de documento que a gente tiver na documentação dos arquivos institucionais. Muito obrigada, a gente segue conversando. Muito obrigada, Carolina. Eu te agradeço. É realmente muito importante pensar como se dá a criação desses arquivos, como que essas escolhas não são isentas, né? Como elas produzem ali e reproduzem relações de poder e silenciamentos também, e como é que esses arquivos mudam ao longo do tempo, né? E como a gente precisa assumir metodologias que tenham um compromisso ético, né? Para que a gente possa pensar futuros plurais, né? Muito obrigada mesmo. E agora eu passo a palavra para Lúcia, por favor. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu queria agradecer a Isabela Ono, do Instituto Burle Marx, pelo convite que ela me fez, mais uma vez estar participando de uma atividade de vocês. Quero agradecer também a toda a equipe que está organizando, que está movendo esse curso, pelo trabalho enorme que está tendo e pela alta qualidade do que está tendo aqui, e também agradecer à professora Carolina, que linda palestra que ela fez. Eu também me emocionei com esse vídeo, me emocionei com ele olhando a fotografia do pai dele, e realmente muito bacana, muito bom. E eu queria, então, vou compartilhar a minha tela, só um minuto aqui. Compartilhar a minha tela, isso. E a proposta que eu trago para discussão aqui, no âmbito da discussão sobre acervos e futuros, como é que a gente movimenta um acervo olhando para o futuro, como é que ele pode nos ajudar a construir esse futuro, eu vou trazer essa experiência de trabalho nos Jardins Patrimoniais do Burle Marx para a Faculdade de Arquitetura da UFRJ. Esse é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo
que envolve muita gente, envolve professores de várias unidades, não só da Faculdade de Arquitetura, mas também da Escola de Belas Artes, envolve alunos também de várias instituições, de várias escolas, envolve técnicos da UFRJ e também os nossos queridos jardineiros. Enfim, é um projeto que envolve muita gente, então, quando eu estou falando sempre no coletivo aqui, somos muito trabalhando nisso. Eu queria dar um contexto primeiro do projeto. O projeto paisagístico do Roberto Burle Marx, ele forma um complexo, um importante complexo arquitetônico e paisagístico com o edifício projetado pelo arquiteto Jorge Machado Moreira. Tanto o Roberto Burle Marx quanto o Jorge Machado Moreira são dois ícones do movimento moderno do Brasil. E esses dois juntos, o Burle e o Jorge Machado Moreira, fizeram algumas parcerias importantes. Uma delas é a proposta do projeto paisagístico e arquitetônico para o prédio na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, o segundo projeto dos dois na cidade universitária. E esse projeto, ele é muito importante porque ele nos traz informações muito importantes para o entendimento das contribuições da arquitetura moderna no Brasil. Esse projeto foi realizado por Roberto Burle Marx e seus sócios, 4 arquitetos, dos quais 3 estão nessa foto, né? O arquiteto Fernando Tábara, o Burle de camisa xadrez no meio, depois o Júlio Pessolani e o John Stoder, e faltando aí na foto é o Maurício Monte. Então, o Burle Marx, com essa equipe de 4 arquitetos, nos anos 60, eles trabalharam em 3 projetos, que são projetos icônicos, assim, sob o ponto de vista do paisagismo moderno. O primeiro deles é o Parque del Este, em Caracas, o nosso Parque do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, nos anos 60, e o projeto da, então, Faculdade Nacional de Arquitetura, hoje Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Foi um projeto realizado entre 58 e 60. A temporalidade que une esses projetos, ela é muito, muito interessante. Não vou entrar em discussão aqui, mas eles trazem como se um projeto alimentasse o outro, e várias ações elas poderiam ser analisadas, inclusive paralelamente. A questão é que, diferentemente do projeto para o Parque del Este e para o Parque do Flamengo, o projeto da Faculdade Nacional de Arquitetura é muito pouco discutido. Ele é muito pouco conhecido comparativamente a esses projetos e dentre centenas, milhares de projetos que o escritório Burle Marx desenvolveu. E aí a gente vai pensar sobre isso um pouco, né? Por que esse projeto é tão esquecido, né? Aqui a gente tem 2 imagens, uma do projeto da maquete original e uma foto do Google Earth nos anos 20. Primeiramente, o projeto não foi totalmente executado. Apenas a parte da frente do edifício foi executado, como a gente pode ver aqui na frente. A parte de trás do edifício, ela ficou em aberto, foi esquecida ao longo do tempo e ficou um grande espaço vazio, gramado, à espera de atenção. Então, o projeto não caminhou. E depois o projeto também, além dele não ter sido executado, ele foi esquecido. Ele foi esquecido pelos alunos, pelos professores, porque administra a universidade e assim por diante. E o projeto deixou de ser discutido. A gente viu a perda da qualidade espacial na imagem anterior, na grande escala, na escala aérea, mas quando a gente desce para a escala do pedestre, a gente vê também que o projeto, hoje em dia, ele é quase nada do projeto original do Roberto Burle Marx. Ficaram apenas os registros, digamos, das áreas pavimentadas, algumas áreas pavimentadas em pedra portuguesa, o espelho d'água vazio de água, a arborização existente que não corresponde ao que foi projetado,
e assim por diante. Então, quando a gente olha para uma situação como essa, e se começa a procurar as possibilidades de restauro desses jardins, como é que a gente começa essa estrutura, né? Então, a gente começa a pensar, primeiro a respeito, como é que a gente vai pensar tentando entender quais são as intenções do autor, as intenções do projeto, lá atrás, nos anos 60, para atualizar essas questões agora para 2020 ou para o futuro, considerando os usos e as necessidades atuais de quem habita, de quem usufrui daquele lugar, né? E aí, buscando em documentos, isso é uma coisa importante, a gente acionou vários arquivos. O arquivo mais importante, de fato, foi o arquivo do Instituto Burle Marx, tem a guarda do projeto original, de vários documentos, mas acionamos também o arquivo do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura, da UFRJ, o Instituto Moreira Salles e outros arquivos que vão aparecendo aqui à medida que eu for mostrando. Então, nesse recorte de jornal aqui, a gente consegue ver que como é importante o trabalho. Ele foi divulgado na imprensa, numa imprensa de grande divulgação no Rio de Janeiro, era no jornal Correio da Manhã, mas também foi no jornal o Globo, na última hora, divulgando que havia um projeto do Burle para a Faculdade Nacional de Arquitetura e também publicando o discurso do Burle, explicando o projeto, publicando na íntegra esse discurso. Isso é muito importante para a gente entender a intenção do projetista, porque ele diz claramente nesse discurso que ele queria que o projeto para a Faculdade de Arquitetura tivesse um aspecto didático experimental, ou seja, não era apenas um jardim ornamental, era um jardim que seria como se fosse a sala de aula externa, aonde os alunos, como ele diz, pudessem entender o material vegetal e os outros materiais que compõem o projeto. Também, em pesquisa aos arquivos, a gente vai encontrar esse documento de 3 páginas que lista os 50 desenhos que foram entregues pelo escritório, mostrando a complexidade do projeto, mostrando que não era apenas um projeto de vegetação, era de especificação de vegetação e que implicava em questões mais importantes. Então, tentando entender como é que, então, o Burle Marx ele vai operacionalizar no jardim essa sua essa sua proposta de jardim didático. Então, a gente vê, comparando a maquete e comparando a maquete do lado direito a, a planta do plano geral do lado esquerdo, a gente vê que ele localiza jardins ornamentais na frente do edifício e na parte maior é onde ele localiza os jardins pedagógicos. Ele organiza a partir de várias salas de aulas abertas, ou salas que demonstra planta, ou porque tem um auditório ao ar livre, ou porque tem espaço para experimentação. Então, ele organiza em grandes salas esse trabalho, que a gente vai vendo essas salas devagarzinho daqui para frente. Eu selecionei aqui 6 dos grandes desenhos do Burle Marx, são pranchas grandes, cada prancha dessa tem 1,10 m por 90 centímetros, e também mostrar como é que os alunos hoje em dia podem trabalhar essas plantas pelo seu aspecto pedagógico, mesmo que muito disso não tenha sido executado. Então, rapidamente falando, o Burle Marx pega a grande quadra, divide ela em 6 partes, e cada parte ele faz uma série de desenhos que vão explicando o seu conceito. Então, esse desenho grande aqui da frente, esse primeiro, com esse grande círculo, esse desenho é onde ele vai dizer quais são as plantas que serão plantadas aqui. E o desenho tem como base toda a pavimentação do projeto. Aqui é um espelho d'água, aqui é uma faixa de entrada, aqui é uma faixa de gramado e assim por diante. Nessa planta do lado, ele já vai mostrar como é que ele vai cotar, ele vai dizer aonde que o tamanho dessas áreas, como elas serão colocadas aqui. Na outra planta aqui na esquerda abaixo, ele vai pegar o espelho d'água que está menor, ele vai ampliar e vai explicar como é que esse espelho d'água deveria ser projetualmente, o seu tamanho, os seus canteiros internos, os caminhos que o cruzam.
E na planta ao lado, ele vai fazer um trabalho muito bonito, que é mostrar como, quais são os canteiros aquáticos que existem num espelho d'água, os diferentes tipos de canteiros aquáticos. Na prancha ao lado, ele vai mostrar como se projeta uma escada no espaço externo e assim por diante. Então, é muito bonita todo o projeto em si é uma aula de como se projetava e como se pensava a construção de espaço nos anos 60, né? Isso vinha acompanhado de uma listagem de espécies vegetais que também mostra, ela também revela o aspecto pedagógico que o Burle Marx buscava. Porque na especificação de plantas, ele especifica um número enorme de espécies vegetais, muito maior do que nos seus outros projetos, e ele vai colocando, quando a gente vai analisar apenas as árvores e as palmeiras, a gente vê que ele vai colocando, se olhar do lado, tem a quantidade, a maioria delas é uma de cada. O Burle Marx, nos outros projetos, ele coloca assim, vários grupos de uma mesma planta para chamar atenção sobre uma estrutura, mas aqui ele está botando uma de cada para ser um mostruário. Então, nós fizemos uma tabela dessas plantas e passamos a estudar e verificamos, por exemplo, a quantidade de gênero botânico de famílias que esse projeto apresenta, e também outra representação gráfica nos mostra aquilo que revela essa intenção de ser um arboreto, na medida em que essa linha aqui de baixo, com vários pontinhos laranja, cada pontinho desse é uma árvore. Então, ele vai plantar uma árvore de cada dessas 163 especificadas. E só dessas aqui, onde o gráfico é maior, é que ele tá especificando um número maior de espécies. E, ao mesmo tempo, também fazendo o comparativo do projeto da distribuição de aves e palmeiras com o levantamento original, a gente vê a perda da qualidade espacial da área na medida em que o projeto é ignorado. E nessas coluninhas ao lado, a gente também vê que o número de aves, por exemplo, 163, comparado com o número de aves que ele imaginou para o lugar, comparado com o que existe, é muito pouco. Da mesma forma, as palmeiras, ele projetou mais 50 palmeiras, hoje em dia temos apenas 2. Então, comparar o imaginado, que a gente constrói a partir de consulta no acervo, com o que encontra agora, isso nos traz também um conhecimento e uma intenção do projeto, né? Comparando também diferentes materiais, como o projeto paisagístico e uma foto, por exemplo, a gente consegue desenhar, pegando também o material do projeto, a gente consegue entender com clareza a identidade paisagística do projeto da Faculdade de Arquitetura proposta por Burle Marx, onde ele trabalha com listras coloridas, que a gente consegue ver na foto e no projeto, e aqui a gente consegue ver claro que essas listras coloridas que ele trabalha com a vegetação em diversas cores, ele vai replicar também no piso de pedra portuguesa preta e branca, fazendo essa composição. Aí eu vou entrar um pouquinho mais nesses jardins didáticos, onde ele trabalha com praças, grandes praças, onde ele organiza as espécies vegetais a partir da sua estrutura, do seu hábitat. Então, a gente vai ver como é que ele apresenta didaticamente essas espécies. Peguei, por exemplo, uma praça das espécies suculentas, que são espécies vegetais que consomem pouca água, não precisam de muita água para viver. Então, ele organiza essas espécies numa grande praça, aonde ele faz um percurso por entre os grandes canteiros, que são divididos em diversos canteiros altos e baixos, aonde ele compõe essa listagem de espécies espetacular, só de espécies saxícolas, e ele vai organizando as espécies nesses diferentes canteiros. Para os alunos, só o fato de entrar com essa planta do acervo e trabalhar essa planta graficamente, como vocês estão vendo do lado direito, buscando as cores que o Burle Marx imaginaria, as cores de cada planta, e embaixo buscando a planta em si, para olhar a planta, compreender a planta. Essa é uma das recuperações didáticas assim que a gente tem feito projeto, uma vez que esse jardim não existe. Da mesma forma, os jardins das saxícolas, que são espécies vegetais que habitam com as pedras.
É um ecossistema muito específico, e o Burle Marx trabalha com elas de uma maneira didática espetacular. Ele organiza essa grande praça em 4 setores, aonde a base dos setores são pedras, são granitos, por exemplo. Ele organiza um com granito gnáisico, o outro com o tabirito, o outro com quartzito e a outra com outra pedra, que é o calcário. Então, cada canteiro desse tem o predomínio dessa pedra e ele distribui as espécies vegetais saxícolas, mostrando para os alunos as diferentes composições possíveis. E a praça tem 2 camadas de caminho, uma onde a gente atravessa a praça e senta em largos, e a outra onde o aluno pode caminhar por dentro dos canteiros. E o terceiro que eu mostro aqui é o ripado, que foi provavelmente o mais importante canteiro para ele, na medida em que ele faz uma associação direta com os ripados que ele tem no seu sítio, no seu próprio sítio, que são os lugares de multiplicação e conhecimento de espécies. Burle Marx faz 2 perspectivas lindíssimas do que ele imaginou que fosse esse ripado, aonde a gente consegue identificar, inclusive, a planta com a acuidade do desenho. E o projeto paisagístico do Ripado também é outro projeto extremamente sofisticado, aonde ele, a partir de um lago central, de um espelho d'água, ele distribui canteiros, caminhos, sala de estar, paredes, quedas d'água, enfim, ele distribui uma área de extraordinária sofisticação, que seria uma grande sala de aula aberta para os alunos. E aqui o exercício também dos alunos, hoje em dia, 60 anos depois, se debruçando sobre essa planta e estudando quais as cores, quais espécies, como é que elas se associam graficamente nesse mesmo espaço. E vou mostrar também para vocês uma experiência que a gente fez de restauro de um pequeno pátio interno do jardim, tendo como base o estudo do projeto original e também a situação atual desse pátio. Esse pátio, no projeto, Burle Marx chama de pátio A, e nós chamamos de pátio dos filodendros, porque nesse pátio, também pegando seu aspecto didático e pedagógico, Burle Marx especifica um único tipo de arbustos, que é o filodendro. O único não, o maior número de arbustos é o filodendro, ele especifica 11 tipos diferentes de filodendros, justamente para fazer um grande mostruário para os alunos dessa planta, que era uma planta que ele gostava tanto e que era uma coleção importantíssima dele. Então, aqui a gente tem uma foto desse pátio, sem os filodendros e sem o projeto estar completamente perdido. O projeto original aqui em cima, esse aqui é uma representação gráfica do projeto original colorida embaixo. A gente vê que essas árvores que foram plantadas no entorno do lago não estavam no projeto original. O Burle Marx deixou o lago ensolarado, essas árvores que foram plantadas posteriormente deixam o lago sombreado. Mas no restauro desse jardim, a gente não fazia sentido tirar essas árvores, porque elas já são quase que uma identidade da escola, né? E aí, considerando os novos usos, a gente propõe um plantio incorporando a situação atual com os princípios do projeto paisagístico, né? E nós tivemos 2 experiências de restauro, uma em 2022 e outra em 2025 desse pátio, onde participaram estudantes tanto da Faculdade de Arquitetura quanto da Escola de Belas Artes, professores das 2 escolas também, técnicos da universidade, jardineiros, enfim, foi uma grande experiência de sala de aula, onde os alunos eles entraram em contato com o projeto original, compreenderam a importância de você entender o princípio, a intenção do autor para propor qualquer coisa num projeto patrimoniado. Eu esqueci de dizer no início dessa apresentação que o projeto é tombado pelo município desde 2009. Então, é um projeto patrimoniado, né? E aí eles participam do plantio de filodendros. E é interessante olhar essas 2 imagens do lado direito, uma em cima e outra embaixo, que a gente tem o mesmo canteiro, o plantio sendo feito inicialmente em 2022, e hoje o plantio coberto com uma cobertura de solo chamada margaridão, sendo recuperado pelos alunos agora, completando os vazios
Então, essa parte foi uma parte muito importante que a gente ficou muito feliz de poder ter materializado a intenção do Burle Marx há 60 anos atrás, de transformar o jardim numa grande sala de aula viva, né, onde os alunos participam. E, por fim, o contato com todo esse material relativo ao projeto, depois desse tempo todo de contato com esse material, a gente achou que seria extremamente importante apresentar esse material para a comunidade da universidade, para apresentar para a escola de arquitetura, para os alunos, e mostrar o privilégio que é ter um projeto Burle Marx, que ele precisa ser incorporado em seus princípios e que a gente recupere o potencial dos jardins como espaço didático a partir de uma proposta extremamente sofisticada. E aí, essa exposição foi feita, o acervo do Instituto Burle Marx foi, sem dúvida, o acervo mais importante. Nós apresentamos 24 das 50 pranchas do projeto original, sob a guarda do acervo, entre outro material. Fizemos um catálogo, que é um pequeno catálogo, o catálogo maior ainda está sendo organizado. E essa exposição também mobilizou diversos professores da Escola de Belas Artes, da Faculdade de Arquitetura, alunos. Da mesma maneira, a gente sempre mobiliza muita gente. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho dessa exposição, encontra no nosso @burlemaxufrj no Instagram. E para terminar, eu queria terminar dizendo que essa pergunta, o futuro, era uma pergunta dessa exposição. A gente terminava a exposição com essa pergunta. E fica claro para a gente que o futuro ele tem que olhar para o passado. Ele tem que olhar para esses acervos, ele está ali, a semente dele está nesse acervo, que a gente vai compreender essa semente e transformá-la de acordo com o que somos hoje. Obviamente, toda a comunidade hoje da UFRJ ou da Faculdade de Arquitetura é uma comunidade bastante diferente da comunidade para quem esse jardim foi projetado. Mas as sementes estão ali. É onde a gente busca as informações e é o que movimenta a gente para buscar um espaço melhor de convivência. E aí, essa frase do Burle Marx, que é uma frase que foi importante para a exposição e que permeou todo o trabalho dele, esse trabalho de projeto para a Faculdade de Arquitetura, é onde ele afirma que a missão social do paisagista ela implica, sem dúvida, no aspecto pedagógico. E esse aspecto, e os acervos, os acervos, ele tem material, eles têm essa responsabilidade de guardar e de divulgar esse material tão importante para a construção desse aspecto pedagógico, tanto como ele foi concebido, quanto quando ele é adaptado para os novos tempos. Muito obrigada. Imagina, eu que te agradeço, é um privilégio poder ter acesso, né, a todas essas etapas da pesquisa que começam nos arquivos, né? E tem justamente essa riqueza que junta vários arquivos e traz o desafio no momento que você está pensando ali algum tipo de restituição ao passado, né? Um restauro, há esse desafio de conciliar o que foi ali a intenção original com o momento presente, né? Que não se pode voltar para um passado ideal, já que esses novos contornos ali espaciais, eles também têm uma memória, né? E também têm uma importância para aquela comunidade, né? Então, muito Exato. obrigada, assim, ao Obrigada a longo vocês. das duas falas, assim, vários comentários elogiosos, muitas questões aqui. Espero que hoje dê tempo de responder tudo para todo mundo. Vou ler alguns aqui para vocês. A Carolina, várias falas elogiosas aqui, agradecendo a sua explanação, igualmente para a Lúcia, todos aqui, lembrando também das memórias aqui com o Roberto, né? Vou ler aqui uma primeira pergunta do Igor, né? Ele trouxe a questão de por que o antropólogo não retornou esses registros, né? E só de alguma forma publicizou para o povo apinagé, né? Não sei até que ponto
A gente também não pode ser anacrônico, né? Muitas questões vêm para a antropologia posteriormente, né? Essa própria ideia do retorno aos povos originários, né? Esse dever ético, né? Tem atravessado muito campo, mas é mais recente, né? Mas acho que vocês estão conseguindo no campo do arquivo fazer isso muito bem, né? Pelo que eu entendi, ele foram 2 anos de trocas intensas, né? Mas se você puder trazer um pouquinho mais, seu áudio. Muito obrigada pela pergunta. Primeiro, eu queria. Gente, eu adorei tua pesquisa, Lúcia. Estou aqui encantada. Que bom, Como que os arquivos podem ser um lugar de reimaginação do futuro, né? exatamente. Vinculados ao passado, mas também quando você replanta, você recria também, com Uhum, base no arquivo, mas também pensando nesse outro futuro. Muito bonito. Fiquei encantada com o projeto, parabéns. obrigada. Sobre a questão do da mata, é a pergunta de milhões, Igor. E essa pergunta, justamente essa pergunta, foi feita pela Andressa, que é uma indígena pinagé parceira, hoje mestre pelo CPDOC, que faz essa questão, coloca essa questão para o da Mata quando ela está diante dele na Casa Cervo, lá do CPDOC. Tem um filme, eu vou deixar o link para vocês, vou compartilhar o link para vocês. E o filme é justamente registra essa pergunta. Ela fala, ela pergunta para ele: por que que você nunca voltou? E ele não tem resposta, porque são 50 anos, né? Foram 50 anos entre a ida e o retorno do antropólogo. Então, ele fala, muitas coisas aconteceram, mas de fato não tem uma resposta, né? E eu acho que tem um compromisso ético que a gente tem quando faz pesquisa também, que é importante levar em conta, né? Mas o mais importante, acho que é ele ter voltado. E quando ele volta, assim, porque tem uma presença muito impactante a figura do Roberto da Mata. Nasceram vários Robertos da Mata entre os Apinagé depois da ida dele. Então, de fato, ele é uma figura muito emblemática. E essa pergunta foi colocada, né? Agora o arquivo retorna, 50 anos depois, possibilitando esse reencontro com o antropólogo, mas também com os próprios documentos de arquivo. E foi, para muitos deles, o primeiro encontro com seus antepassados, né? Os seus mais velhos que não tinham registro fotográfico, porque é uma outra tradição, é uma tradição muito mais baseada na oralidade do que na fotografia ou em qualquer outro tipo de documento. Então foi muito emocionante poder ver o arquivo voltar com o Alberto da Mata e o arquivo também colocá-los diante dessas primeiras imagens de si, como vocês viram no ensaio, né, Espelhos da Memória, mas também dos seus mais velhos. Então foi um momento marcado por muita emoção, esse retorno. Bom, que retornou, né? Eu acho que tem um efeito agora também dos próprios pesquisadores indígenas, inclusive antropólogos, né? Então tem todo um campo aí que está sendo remexido e que bom, né? A gente aprende muito com isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Lúcia, né? O Everton trouxe, que acerto interessante, seria possível fornecer essas especificações do Remarks? E já vou emendar aqui com a pergunta do Eduardo, né? Porque eu acho que essa questão das especificações tem muito a ver com o arquivo, né? Que é justamente vocês estão mostrando, né? Todas as potências de ter acesso a esses arquivos. O Eduardo perguntou quem fazia os cálculos de mudas nos projetos do Burle Marx. Aí eu não sei, né? Talvez a professora Lúcia consiga nos responder. Obrigada pela pergunta também. Sim, claro, é importante a divulgação dessas especificações do Burle Marx. Nós estamos fazendo, os curadores do livro, professora Maria Cristina Cabral, professora Carla Urbini e eu, do livro não, curadora da exposição. Nós estamos fazendo um livro com todo o material da exposição, e nesse livro a gente está colocando toda essa especificação botânica. Inclusive, nós tivemos o trabalho, porque a especificação botânica foi feita em 1960, a gente sabe que os nomes das plantas vão mudando ao longo do tempo, então nós fizemos uma atualização da nomenclatura botânica para facilitar a vida dos alunos, dos pesquisadores. Então vai ser publicado nesse livro todas essas especificações das espécies vinculadas a esses canteiros específicos. Em relação a quem faz o cálculo, eu realmente não tenho ideia. Eu não sei quem fazia os cálculos. Talvez aí o Instituto saiba melhor a equipe do que eu daquela época. Eu posso consultar, eu não sei.
Aí fica também uma dica de pesquisa, né? Acho que acessem É, esses arquivos, né? Grande parte desses materiais estão disponíveis, né? O próprio Instituto tem todo um trabalho, parte da nossa, o que já foi catalogado, né? É um processo contínuo, né? A gente ainda não conseguiu fazer isso na totalidade do acervo. O acervo é muito grande, né? Nós temos cerca de um cálculo assim, aproximado de 150 mil itens. Então, a gente vai ainda exato. demorar alguns anos para conseguir processar É, todo esse material, mas parte dele já está catalogado, digitalizado e é acessível ali pela parte da base de dados e tanto pelo mapa georreferenciado. Então, assim, temos arquivos muito interessantes, a FAO, inclusive, né? Então, acho que fica aí a dica, né? Quem quiser pegar exato. esse objeto de estudo, fica uma ideia. A Juliana trouxe para a Carolina uma questão. Memória não é neutra. Ela se apoia em narrativas que reforçam relações de poder. Gostaria que você falasse sobre como o material de arquivo e os museus têm se posicionado em relação a novas ou outras narrativas contra-hegemônicas. Também perguntas difíceis. Eu acho, assim, como uma pessoa que lida cotidianamente com os arquivos, mais do que os museus e as bibliotecas, eu entendo que os museus, eles até têm uma reflexão mais antiga sobre reparação, política de diversidade, direitos, enfim. Me parece que essa é uma discussão que chega muito mais recentemente no campo dos arquivos, eu acho que ela ainda é bastante incipiente. Muito mobilizado por essas discussões das teorias sociais, né, de como que esses outros movimentos teóricos acabam tensionando de fato a instituição arquivística. Acho que no Brasil é um movimento bastante novo, mas vejo com muito entusiasmo as coisas que têm aparecido, né? Arquivos e museus LGBTQIAPN+, arquivos de povos originários, arquivos comunitários, toda a discussão hoje no Brasil sobre acervos comunitários, né? O Arquivo Nacional, inclusive, reconhecendo os acervos comunitários como acervos que podem demandar relevância, né? O selo de relevância social. Então, eu acho que é um movimento muito contemporâneo, no caso dos arquivos especial, mas vejo que essas instituições têm cada vez mais, e não acho que é porque as instituições são boas, legais, as instituições estão sendo provocadas. Os movimentos sociais estão provocando as instituições para repensarem seus acervos, repensarem suas formas de descrever, de classificar, e essa tensão está sendo posta também para os trabalhadores de arquivo que acabam se reposicionando diante desse campo, pensando na pluralidade desses acervos, na importância de considerar que esses arquivos são, de fato, mais do que a gente estava vendo, porque também eu acho que tem isso, né? Uma coisa que a gente começa a ver com a questão das mulheres nos arquivos, do CPDOC, é que tinham mulheres, inclusive, que não tinham nome. Então a gente não acessava a história dessas mulheres. Porque o nome é um elemento muito importante para pensar a identidade, um elemento importante para pensar, inclusive, é uma entrada de pesquisa possível. E se a gente procura por um nome que não existe nos sistemas, né, é como se ela não existisse, mas ela existe muitas vezes, só que ela não está nomeada. Então, essas políticas institucionais, elas também têm se alterado de descrição, políticas institucionais, arquivísticas, elas também têm se alterado, se movimentado diante dessas novas demandas que estão sendo colocadas para as instituições arquivísticas. Acho que você trouxe um ponto fundamental, né? Precisa ter ali um contexto mais amplo, né? Um campo que está pressionando as instituições para que essas mudanças sejam possíveis, né? Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Lúcia. A Tatiana perguntou se o Burlemax projetou algum projeto de paisagismo por filantropia. entendi. Se o Burlemax, não sei se você saberia responder, se o Burlemax chegou a projetar algo como por filantropia, né? Filantropia? Sim, 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 ele projetou. Eu não saberia agora, nesse momento, falar, nomear nenhum deles nesse momento, porque a minha memória já não está boa, mas em vários trabalhos, em vários textos, ele fala que ele deu o projeto, não sei para quem, deu o projeto tal área, inclusive projetos públicos, de caráter público. Nem tudo era cobrado. Eu acho que ele tinha uma visão assim muito É, clara, né, da posição é, dele.
Muito, exatamente. E ele sempre dizia que o projeto que ele mais gostava de fazer era o projeto público. Ele gostava, era o que ele queria, era fazer projeto para as pessoas, e praças e parques para as pessoas, pela importância dessas áreas na melhoria da qualidade de vida, na melhoria enfim, do cotidiano de todas as faixas etárias, né? Eu Ele lembro sempre dizia de isso. ler uma vez, agora eu não lembro se foi no livro do Maza, fazendo referência sobre o período que ele esteve, né, como membro do Conselho Nacional da Cultura, e quando ele trazia alguns debates, inclusive ele se oferecendo, não, eu posso fazer esse projeto, né, sem custos. Então, assim, eu tenho certeza que esse é Exatamente, exatamente. Sempre, sempre isso. bom. Eu gostaria até, trazendo um pouquinho mais, assim, para a experiência assim, do arquivo lá no CPDOC, né? Eu trouxe agora há pouco, Carolina, a questão da presença das mulheres. E no momento que vocês identificaram essa subnotificação, vamos colocar assim, né? Quais foram as estratégias que vocês trouxeram para conseguir um pouco vencer isso, né? Primeiro, pensar uma política institucional pública, bem estruturada e que se tornasse pública, para manifestar o nosso interesse na captação de novos arquivos. Com isso, a gente passou a receber novos arquivos, mas também começou a pensar a projetos para dar conta do passivo que não estava bem descrito. Então, houve toda uma reformulação da descrição, da catalogação, uma revisão e também a digitalização desses arquivos, porque a minoria dos arquivos de mulheres estavam digitalizados. Então, a gente começou a captar recurso a partir de projetos que nos permitiram revisar todos os metadados desses arquivos que a gente já tinha e digitalizar, naquele momento eram 9, os arquivos que já existiam. Depois disso, a gente começou a fortalecer a captação de novos arquivos e, com isso, a gente deu continuidade ao projeto de digitalização. Hoje, boa parte dos arquivos de mulheres do CPDOC já estão organizados, digitalizados e disponíveis para consulta pública. Isso tem a ver também com algumas pesquisas que davam conta de que os arquivos de mulheres muitas vezes chegavam nas instituições e eles ficavam numa fila eterna, eles não eram prioridade institucional. Então, tornar isso uma prioridade institucional, tanto na organização do passivo, na revisão do passivo, quanto na captação, de novos arquivos e tratamento rápido para garantir o acesso das pessoas a esses documentos. Então, um conjunto de ações foram pensadas para que a gente, de fato, transformasse uma política institucional para dar conta dessa documentação e, de fato, tem muito até em torno das pesquisas que são mobilizadas, acionadas, são arquivos que são muito mais acionados. A gente começou também, uma coisa que foi importante, produzir filmes, né? Divulgar esses arquivos a partir de produções cinematográficas, mini-docs, webséries, que iluminou, jogou luz a esses arquivos que também estavam na instituição, mas muitas vezes estavam escondidos, seja pelas descrições, seja porque não estavam organizados. Vou aproveitar só porque você trouxe essa questão de existir uma espécie de fila, né, nesses arquivos. Como é que esses arquivos chegam até o CPDOC? São as próprias pessoas que resolvem doar? Das duas formas, né? A captação de arquivos do CPDOC funciona quando a gente busca ativamente um doador, um titular, ou uma doadora, e quando as famílias ou os próprios titulares nos procuram. E toda a aquisição é feita somente por doação. Nós não compramos arquivo, então isso cada instituição trabalha num formato. No CPDOC, a gente tem os arquivos chegam por doação e são doados a partir de um instrumento legal assinado pelo titular ou pela família do titular e a instituição. Obrigada. A Elisiara perguntou como pensar Burle Marx na reorganização urbanística em meio à crise climática, trazer inspiração para o espaço periférico. Acho que é um desafio, né, Lu? Como é que é? Você pode repetir, por favor, Mariana? Posso, claro. Como pensar Burle Marx na reorganização urbanística em meio a essa crise climática, né, e conseguir trazer essa inspiração para o espaço periférico, né? Eu acho que tem muito a ver, estou me lembrando das outras mesas, né, que nós tivemos, as outras paisagens, como que quando a gente vai olhar esses projetos, o Renato fez muito
projetos públicos, mas a maior parte dos que foram executados estão em áreas mais privilegiadas, vamos dizer assim, né? Quais são as escolhas, né, que permitem que, de fato, certos projetos se concretizem, quais não se concretizem, né? Então, como é que a gente pensa isso tendo todo o contexto atual de crise climática, né? E tudo que esse tipo de projeto tem para ajudar, né? Para que a gente tenha o que o Instituto fala sempre, né? Cidades mais verdes, plurais. Olha, a- bem, eu responderia de duas formas. Primeiro, sobre uma parte assim mais genérica. O Burle Marx ele nos deixou um exemplo de atitude profissional extraordinária, que pouca gente tinha. O Burle Marx não se calava diante das aberrações e das atrocidades que ele via, sob o ponto de vista ambiental e climático. Ele viveu praticamente a destruição de grande parte de ecossistemas brasileiros que ele ia assistir que ele fazia suas expedições. Então, eu acho que esse aspecto dele é uma coisa que a gente, às vezes, se cala com medo do debate, do contraditório, com medo, enfim, do que pode acontecer, e a importância do posicionamento diante dessas aberrações é bastante grande, né? Agora, as áreas verdes públicas, independente de terem sido projetadas por Burle Marx ou não, elas também são decisões políticas públicas. E aí é onde a gente deve se manifestar, onde eu junto o que eu falei com o ponto que eu quero criar agora. O estabelecimento de áreas verdes públicas, a manutenção dessas áreas, o projeto, a execução, tudo isso é parte do poder público. E as áreas públicas nas cidades são as áreas mais disputadas. As áreas públicas são aquelas áreas, praças, parques, são aquelas áreas que muitas vezes empresários, o próprio poder público, eles ficam olhando como uma área à espera de ser ocupada, quando, na verdade, o verde público é uma ocupação das mais importantes. Para você ter uma ideia, o Parque do Flamengo, ele foi, ele foi tombado antes de ser inaugurado como uma proteção às inúmeras ocupações que já estavam sendo previstas para aquela área. A decisão que aquela área ficasse verde, fosse um parque público, de uso público, aquilo ali foi uma decisão política da maior seriedade, um embate grande para proteger aquela área do governo que estava chegando e que ia desfazer, digamos assim, a ação do governo anterior. Então, da mesma forma, no Rio de Janeiro, principalmente os espaços periféricos, eles precisam de uma visão de conjunto dessas áreas verdes, porque elas são fundamentais não só pelo aspecto climático, mas inclusive pela sanidade das pessoas que moram naquele lugar. A gente precisa de espaços de lazer perto da nossa casa, espaços verdes, onde a cidade respira, onde a gente respira. Já se sabe a importância do contato da natureza para a nossa saúde física e mental. Burle Marx teve projetos maravilhosos que não foram executados. Um deles, que me lembra agora, que tem um aluno estudando nesse momento, é o projeto paisagístico para o Pedregulho. Aquela área toda do projeto do Pedregulho, feito ali em São Cristóvão, ou mesmo os projetos paisagísticos que ele fez para Marechal Hermes, são projetos que também foram esquecidos e que são projetos importantíssimos não só pelo ponto de vista ambiental, mas também pelo ponto de vista cívico, porque todo lugar que tem um jardim bem cuidado, tem um parque bem cuidado, significa que ali tem a presença do poder público, significa que aquela área tem um valor diferenciado, e eu acho que isso tudo a gente deveria levar em consideração de uma maneira diferente, agora que entra a crise climática para jogar um problema maior. Com certeza, agora é ainda mais urgente, né? É. Eu tenho umas questões, Carolina, mais metodológicas mesmo, umas curiosidades, assim, porque vocês recebem, por exemplo, quando a gente pensa na perspectiva desses acervos abundantes aí de antropólogos,
acervos que estão retratando os outros, né? O que a antropologia sempre trouxe como outro. Quais são os desafios éticos disso, né? Porque, a princípio, é um acervo que foi criado para um objetivo muito específico e aquelas pessoas estão ali sendo retratadas e como é que a gente lida com isso, né? A princípio não foram elas que escolheram entrar nesse arquivo e serem retratadas, né? Eu acho que a chave para essa questão é fazer com, né? Nenhuma decisão é tomada sem a anuência desses grupos envolvidos. Então, o que a gente tentou fazer ao longo desses anos foi alinhar que pode ser mostrado, como pode ser mostrado, de que forma, o que vai ser descrito, o que pode ser descrito. Então, acho que a chave do projeto, e eu acho que essa metodologia, ela vai depender de cada perfil, né? No caso da Ivone Magui, era com povos de terreiro, por exemplo. No caso do João Pacheco, o arquivo do João Pacheco, que é com outro grupo étnico, que são os Ticuna. Então, isso tem o arquivo do Rubem Tomás, que é com o povo Guarani. Então, a metodologia ela vai se modificar porque tem a ver, claro, com o tipo de documento, com o povo envolvido, com os grupos envolvidos. Mas uma coisa que eu acho que o projeto Apinagé ensina para a gente é que não há possibilidade de descrever um arquivo sobre o outro sem o outro. Então, nada será feito sem eles. Então, acho que isso, em termos de metodologia, acaba engessando na política institucional, né? Então, para outros projetos que a gente também tem essas pessoas presentes, é pensar nessa possibilidade de sempre fazer a ponte e escutar ativamente para que essas pessoas possam, de alguma forma, colaborar na descrição desses documentos de arquivo. E essas descrições não serem hierarquizadas como menores, como a descrição da instituição e tem lá uma nota de pé de página, né? Então, a gente fez esse exercício também de ter as legendas em Apinagé, na língua, para que as pessoas pudessem também se interessar. Isso foi um desafio, porque a língua Apinagé é uma língua que tem caracteres especiais que não tem no português, né? Crases e acentos em letras que não existem no português. Então, foi todo um trabalho de comprometimento ético, de escrever corretamente, grafar corretamente essas palavras. Isso demandou também questões de tecnologia, né? Assim, como é que essa base de dados não aceita? E o teclado, como é que escreve? Não é um teclado comum, tem que baixar um teclado indígena. Então, todas essas questões metodológicas foram incorporadas e a chave, sem dúvida alguma, é a chave da colaboração e do diálogo, né? E como a gente aprende, né? Porque cada arquivo vai trazer um universo e novos desafios, né? Veio também uma questão metodológica, né, para o universo do Burle Marx, né? O Everton trouxe que ele sempre teve uma curiosidade de saber como é que ele conseguia fazer projetos tão magníficos naquela época, utilizando essas grandes formas orgânicas, devido à sua complexidade, que atualmente ele sempre usa o apoio de topógrafos na locação de canteiros e jardins, quando ele trabalha com essas formas orgânicas. Aí ele perguntou qual era a metodologia que ele usava naquela época para executar essas formas extraordinárias e com tanta precisão. Olha, a topografia, ela é a mesma. Quer dizer, vão mudando os equipamentos, mas os princípios são os mesmos, sabe? Então, é, são marcados topograficamente com o material que se tinha naquela época, que é diferente do material que tem hoje. Então, se você for ver aquelas curvas em grande escala, pegando o exemplo do Parque do Flamengo, ou mesmo esse trabalho que é da Faculdade de Arquitetura, é uma escala maior, mas mesmo assim é uma escala grande, é uma quadra de mais ou menos 10 hectares, ali a marcação é toda pela mesma metodologia da topografia, entretanto, com material dos anos 60. Hoje em dia, você usa um equipamento que facilita a vida enormemente, mas o princípio metodológico é o mesmo. Da mesma forma, por exemplo, que quando a gente vai cotar um desenho, a gente usa o mesmo princípio que ele usava para cotar um desenho à mão. Todos aqueles desenhos foram feitos à mão. Hoje em dia, você cota com o mesmo princípio, porém com os recursos de computador, de BIM e de vários outros recursos que existem hoje em dia. Então, é muito interessante porque o princípio é o mesmo, mas a tecnologia ela altera o modo, né?
realmente, né? Cada tempo vai ter suas questões, né? É, A gente vai ter que aprender a se adaptar, né? Sempre. exatamente. Tem uma questão para Carolina, assim, muito no sentido dos desdobramentos de todo esse trabalho, né? Porque você já tem, assim, que já teve de extroversão desse arquivo, a partir de todo o trabalho que vocês têm feito, até que ponto, por exemplo, uma coisa que é muito comum entre os museus, existem agora bases de dados que conversam entre si, né? Então, eu acredito que algo que se possa ganhar muito é conseguir conectar todos esses acervos, né? Inclusive também nesse âmbito da arquitetura, que a Lúcia trouxe um ótimo exemplo, né, de como é que a gente conseguindo pegar um pouco de informação de cada instituição, conseguindo para ganhar, e eu fico pensando muito nessa perspectiva, né, desses arquivos que retratam esses povos indígenas. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Fazer com que esses acervos dialoguem, com que esses arquivos possam ser reposicionados, com que essas descrições possam ser sempre reformuladas. Um arquivo é sempre um arquivo em aberto, né? A gente vai descobrindo à medida que vai organizando, e outros que vão chegando vão descobrindo novos elementos, novos dados a partir do momento que tem outros posicionamentos, né? Então, a gente não tem hoje uma plataforma, porque também isso, né, envolve financiamento, são plataformas que a gente chama das interoperáveis, né, que nos permitiriam fazer com que esse acervo dialogasse com outros arquivos da mesma natureza. Isso a gente não tem, infelizmente. Eu acho que poucas instituições no Brasil têm bases de dados que nos permitem fazer essa conversa, esse diálogo. Por outro lado, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Colabore. E através do Colabore, todas as pessoas que tenham contato com essa documentação podem enviar a novas contribuições sobre imagens, localidades, cerimônias, e elas vão ser incorporadas ao nosso sistema como descrições de pessoas colaboradoras, né? De pessoas colaboradoras. Hoje é o que a gente consegue fazer para fazer com que esse acervo ele tenha a descrição das que a gente já, né? Que a gente já elaborou, mas que ele também possa ser um arquivo aberto para outras contribuições. E sempre é muito interessante, porque as pessoas têm, como são posicionadas de lugares diferentes, trazem elementos e dados diferentes para essas imagens e documentos de arquivo também. Então, o que é possível diante das circunstâncias que hoje a gente tem de sistemas que ainda não nos permitem dialogar com acervos de outras instituições. E sempre que possível fazer referência, né? Sabemos que lá na Universidade, por exemplo, de Dresden, eles têm um arquivo do Kurt Nimandaju, que foi o primeiro antropólogo que esteve com os Apinagé, que tem fotografias sobre os Apinagé. Então a gente entrou em contato, eles nos enviaram essas imagens e elas hoje compõem esse site, que é o site da Apinagé do CPDOC. Então é isso, assim, a gente vai encontrando formas possíveis de colaborar e de garantir que esses acervos dialoguem de alguma forma. É porque não é tão simples nem só nos termos tecnológicos, mas metodológicos e éticos, né? Porque existem questões de imagens que não podem ser divulgadas, né? Só vão poder retornar para os povos de origem, mas não podem ser publicizadas, né? E até como é que você controla os usos desses arquivos que são sensíveis, né? Então, realmente, não são respostas fáceis, né? Mas eu acho incrível que você já tenha esse tipo de ferramenta como Colabore, né? Já enriquece demais. A Márcia trouxe uma pergunta, não sei se você acha que é um sonho muito distante executar a parte do projeto do Vundemax no restante do terreno, nos moldes da experiência que você já fez, né, com os alunos, né, e nos mostrou, né, tão ricamente. Para ser sincera, eu não sei se a palavra distância é essa, mas é muito dinheiro, é muito caro, pelo que a gente já viu. Então, o fato de ser distante ou não ser distante vai depender da nossa capacidade de captar esses recursos, porque de fato é muito, muito, muito. A gente já começou a fazer um levantamento básico de quanto seria, por exemplo, só marcar os caminhos, porque também vamos combinar, aquela área ali enorme atrás daquele edifício teoricamente vazia. Ninguém imagina que tem uma coisa sensacional imaginada para aquela área. Aquela área está vazia, vamos ocupar. Então, é uma luta para não ocupar a área com isso, com aquilo. Então, a gente imaginou, vamos ocupar a área, pelo menos com o projeto original dos caminhos do Burle Marx. O traçado, porque o percurso é aquilo que
é o primeiro gesto de ocupação de um território através dos percursos. Então, se a gente conseguisse executar os percursos do Burle Marx, posteriormente as outras áreas poderiam ir sendo executadas aos poucos. Mas a gente também não conseguiu isso. Então, vamos continuar tentando. Mas tem muita gente que gostaria, assim, realmente envolvida nisso. Isso já é uma esperança para essa utopia. Acho que já que você está falando um pouquinho, né, do que foi possível executar dessa utopia, né, veio uma pergunta da Priscila É, sobre se nesses projetos, né, da UFRJ, se há espécimes especificadas a partir do Burle Marx, né, então a gente sabe que muitas das expedições botânicas, né, geraram esse conhecimento para a ciência, né? Claro que as populações locais já conheciam, né? Mas até que ponto que ele aplicou, né, nesse projeto e o que se pode se observar na especificação das espécies vegetais nesse projeto, se há, por exemplo, também presença de espécies exóticas, né? Ainda mais se a gente considera que você explicou que ele pensou muito, de alguma forma, salas que representem biomas, né? Que representem, tem sim, esse sentido pedagógico. é. O Burle Marx, ele sempre usou muitas espécies exóticas em seus projetos. Existe uma diferença entre a exótica invasora e a exótica adaptada, né? Então, ele trabalhava com as exóticas na medida em que elas se adaptavam e conversavam com as demais espécies com as quais ele estava trabalhando. A gente vê isso em vários projetos dele, vários projetos, principalmente projetos públicos, né? E o Burle Marx, a cada vez que ele fazia essas expedições, ele trazia as espécies, ele experimentava em seus projetos. Um exemplo claro de experimento desses projetos dessa, dessa experimento de espécies é justamente esses filodendros no pátio dos filodendros. Dentre esses 11 filodendros que ele especificou, alguns deles a gente não encontra no mercado, são espécies de colecionador, digamos assim. Então, nós conseguimos a doação de mudas de outras instituições, como, por exemplo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o próprio sítio Burle Marx, que quando a gente enviou a lista, olha, vocês têm alguma dessas espécies, porque o Burle tinha coleções enormes de filodendros, eles então estão preparando algumas mudas que só tem ali, de modo que a gente possa plantar. Então, quando você planta uma espécie publicamente, você torna ela, é como se você apresentasse para as pessoas, olha, isso aqui existe, vamos utilizar. Isso ele sempre fez, ele sempre trazia as espécies, adaptava no sítio e depois utilizava nos seus projetos. Ele fez isso na FAO, a gente conseguiu identificar em alguns lugares os filodendros um exemplo que eu estou dando. E daí a importância da gente continuar esse trabalho, porque as espécies, quando são multiplicadas, elas passam a ter um outro valor, inclusive na nossa vida cotidiana, né? Todo mundo sabe que antes do Burle Marx trabalhar, por exemplo, os próprios filodendros, eles eram considerados mato. Ninguém tinha filodendro em jardim no Brasil quando ele começou a trabalhar com filodendro. E hoje em dia é uma planta extremamente comum, todo mundo, as pessoas de modo geral sabem que são brasileiras, a gente conversa com outra. Eu já vi isso na Floresta da Tijuca, já vi perto da minha casa, já consegue relacionar com o ecossistema do lugar onde vive. Eu gostaria de agradecer profundamente, né? É realmente impressionante, né? Tudo que os arquivos podem desdobrar aí de conversas, Exatamente. debates e perspectivas Uhum, de futuro, né? É realmente exato. impressionante assim ouvi-las, né? E pensar inclusive nesses desafios, nas diferentes metodologias, né? Acredito que no próprio site, né, de ambas as instituições tenham muitos materiais que já estejam disponíveis, né? Eu vi que algumas pessoas perguntaram, mas a gente pode depois, a partir, né, vocês gostariam de compartilhar, enviar para todos os inscritos. E gostaria de agradecer profundamente quem nos acompanhou, né, quem vê em todas as paisagens, né?
participou, nós tivemos ouvintes super participativos no chat, que enviou perguntas, questões, comentários. Muito obrigada, foi um prazer compartilhar esse espaço com todos. A gente espera vocês nos eventos futuros, né, que nos acompanhem nas redes sociais. A gente está sempre divulgando no Instagram do Instituto, né, todas as novidades, né, todos os projetos que a gente está produzindo, sempre pensando cada vez mais compartilhar esse rico acervo e todos os seus desdobramentos. Desejo a todos uma ótima noite e até a próxima.